A Revista Espírita, nós estamos estudando, está lá no portal. Nós estudamos, deixa eu me adaptar aqui, que eu acabei de chegar da rua, que eu não esperava. Pode começar, mana, o estudo começou. A voz está boa? A Teteca ia tentar gravar pra gente. Então vamos lá. E aí vocês façam a recepção aí na área de texto, que eu não vou chamar as pessoas para evitar a gravação. Vou começar. Nós estudamos o Espiritismo entre os druidas, que é exatamente da Revista Espírita de 1858, do mês de abril. E aí nós verificamos a encarnação de um Deus único, as ideias da lei de causa e efeito, não são novas para a doutrina espírita. Então, com a doutrina espírita. E nós tínhamos estudado antes a questão realmente do chamado período psicológico. E período esse em que aquela visão muito materialista científica chega a um termo e começam a entrar as possibilidades de sondar as profundezas do homem. E daí se entender melhor o homem, mas também numa visão do homem físico, o psique, não esquece todos esses fenômenos que eram observados por toda a humanidade já há muito tempo, aparentemente começa a ter uma certa explicação, né? E aí nós vamos ver que os druidas já traziam essa uma visão, não mística, mas uma visão realmente da vida após a morte, numas crenças em que uns textos célticos encontrados mostram que havia tipo lei de causa e efeito, tipo não, a lei de causa e efeito, né? E que apesar das influências romanas, das influências do cristianismo, uma parte da Gália se manteve fiel a essa herança intelectual. Os bardos, que eram os poetas, os versadores, que transmitiam oralmente os monumentos literários e a doutrina, mantiveram a semelhança dos druidas vamos dizer assim, esse espírito, tanto na época medieval, né, o espírito dos bardos medievais, como os druidas, essa corporação sábia religiosa, sob o nome de druidas. Eles não admitiam que a divindade fosse colocada dentro de um templo, de imagens, e que pudessem ser cultuadas ali apenas, em templos construídos por mãos humanas. Tinham alguns sacrifícios, vamos chamar assim, né, e muito discutidos hoje, mas falavam das tríades, onde as 11 primeiras eram consagradas à exposição dos atributos da divindade.
E é sobre isso, mais ou menos, que nós vamos estudar hoje quando se fala do texto Deus e o Universo. Certo? Nós vimos também que a ideia que eles traziam, né? Os druidas tinham predileção pelo número 3, particular, né? E essas três é um conjunto de deveres do homem para com a divindade, para com os semelhantes, para consigo mesmo. Na verdade, essa série de tríades mostravam o que a gente já vê hoje ainda, não só nos mandamentos, mas nas leis principais da nossa consciência, que tudo conduz às qualidades do homem de bem. E aí nós encontramos aqui esse texto maravilhoso, em que nós vamos estudá-lo com mais o amparo do Livro dos Espíritos, dos itens 1 a 75, que fala da criação, mas principalmente quando fala de Deus e dos atributos dessa divindade, que vai até o 13, pergunta 13, principalmente de 1 a 13, que tem a ver com esse texto de hoje. Vamos também, por isso que nós colocamos essa questão de leitura do Evangelho, da lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos que Moisés traz e que até depois a igreja trocou, mas vamos trabalhar também o Evangelho nesse seu capítulo 1, não vim destruir a lei, né, nesse item 2, que fala de Moisés e dos mandamentos. Vamos fazer alguns paralelos. Vamos também fazer paralelo com esse livro maravilhoso que é a Gênese, porque a Gênese foi escrita depois, foi mais bem trabalhada essa questão, mas o capítulo 2 da Gênese todo é sobre Deus, essa parte filosófica da doutrina, a existência de Deus, a natureza divina, a providência, a visão de Deus. Então, e o nosso livro lindo, maravilhoso, O Grande Enigma de Leon Denis, né? Em que a primeira parte fala sobre Deus e o universo. Exatamente esse título que tem aqui nesse artigo da Revista Espírita que nós vamos estudar na tarde de hoje. Nós vamos ver no Grande Enigma. Nós vamos ver na primeira parte. Não vamos ler tudo, gente, porque é o capítulo 1, 2, 3 do Grande Enigma, capítulo 4, 5, todo esse primeira parte, quando fala das harmonias do espaço, tudo isso prova Deus e o universo. Fala das leis universais, o Grande Enigma, a ideia de Deus na experiência psíquica. Olha só, é praticamente o livro O Grande Enigma todo. Essa primeira parte do livro O Grande Enigma, que é composta simplesmente de 9 ou 10 capítulos, trazem muita coisa sobre esse artigo. E a segunda parte também, porque fala da natureza, do céu estrelado, disso e daquilo. Então, estudar o Grande Enigma é estudar Deus e o universo. Nós vamos fazer alguns paralelos, tá? É maravilhoso esse livro. Pouca gente estuda Leon Denis,
ratificador da doutrina espírita. É uma pena. Nós estudamos aqui, às quintas-feiras, de 6h15 às 7h15, estamos com o livro Depois da Morte. E transmitimos da Casa de Redes primitivas, e de cada uma delas não poderia existir mais que uma. Um Deus, uma verdade e um ponto de liberdade, isto é, o ponto onde se encontra o equilíbrio de toda oposição. Então, veja bem, 3 unidades primitivas. Deus, o Criador, uma verdade e um ponto de liberdade. Deus, suas leis, o ponto de tudo começou, o livre-arbítrio, a inteligência suprema. E aí a gente já faz esse paralelo quando está lá no livro dos Espíritos, quando se pergunta, não é sobre a tríade, mas quando se pergunta exatamente sobre essa questão, não de uma trindade universal, mas em cima de uma questão de trindade, de trio, né? E aí os Espíritos dizem, Deus, Espírito e matéria. Quer dizer, Deus é o Criador, Espírito é a verdade, e a matéria é o ponto de liberdade, vamos dizer assim, o ponto de partida. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Livro dos Espíritos 9. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o artista. Pois bem, vede a obra e procurai o artista. Deus, né, é o Criador realmente. E quem é Deus? É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Está lá no Livro dos Espíritos. No item 2, na tríade, né, Deus e o universo, os 11, vamos chamar assim, não mandamentos, porque não é assim que os druidas falavam, as 11 primeiras tríades. A segunda tríade fala das 3 coisas que procedem das 3 unidades primitivas, que são as de cima, né? Deus, verdade, ponto de liberdade. Deus, Espírito e matéria, vamos fazer uma comparação. Toda a vida, todo o bem e todo o poder. Toda a vida, Deus, né? Toda a vida. Todo o bem, né? Que o poder está em saber usar essas leis, a nossa liberdade. Usarmos como espírito a própria matéria. Né? Na terceira, Deus é necessariamente 3 coisas. A maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder. E de cada coisa não poderia haver uma maior parte. Quer dizer, ele é o saber, é a sabedoria, é a inteligência primária. E aí, quando se pergunta assim, Deus é o infinito no Livro dos Espíritos, a gente pode fazer um paralelo aqui. Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência dos homens. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa. E definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida. Então é muito importante, quando a gente vê, vai lá, na própria Gênese, não na introdução, mas quando se fala no capítulo 2 sobre Deus, e a gente encontra que, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo que existe, a base em que repousa a obra da criação, é a questão que convém considerar em primeiro lugar. Né?
Eu sou o caminho, a verdade, a própria vida. Né? São importantes para que todos nós tenhamos clareza de que a doutrina espírita, ela é a doutrina do Cristo, é a doutrina do Criador, é a doutrina já conhecida, sim. Ela é a explicação. Né? E esse link que a Mana está colocando é simplesmente o link do estudo da semana passada. É a cópia fiel do que está aqui na Revista Espírita de 1858. O Espiritismo entre os Druidas. Isso. Então, quem quiser, é só pegar lá e fazer essa coligação com o Grande Enigma, com o Livro dos Espíritos e com a Gênese. E aí a gente vê aqui na Gênese. Deus é princípio elementar é princípio elementar que se julga uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não é possível vê-la. Um outro princípio também bastante elementar e passado ao estado de axioma, por força da verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, e fala mais aqui na Gênesis sobre essas questões que estão no Livro dos Espíritos. E aí, voltando lá para a tríade, então Deus é toda a vida, Deus é todo o bem, Deus é todo o poder. Poder aí não é de comando, mas sim nem de mando, nem de autoritarismo. É o poder moral, é o poder daquele que sabe, daquele que é saber. Saber não é só conhecimento, é conhecimento com justiça, amor e caridade. É a sabedoria. Nós temos o sentimento intuitivo da existência de Deus. Por quê? Esse sentimento íntimo de existência não é devido à educação. Se assim fosse, selvagens não teriam. Esse sentimento de um ser supremo não é produto de um ensino, senão ele não seria universal. É produto da própria verdade. A causa primeira da formação das coisas não está na propriedade íntima da matéria. A formação primeira das coisas, as propriedades íntimas da matéria, seria atribuir a formação de tudo a isso, seria tomar um efeito pela causa. Então nós temos que ver que Deus é harmônico. É a inteligência suprema de todas as inteligências. E tem atributos essa divindade. Deus é necessariamente três coisas, está aqui na tríade 3. A maior parte da vida, a maior parte da ciência e a maior parte do poder. E de cada coisa não poderia vir uma parte maior. Então ele é o maior. Não é a mesma coisa que a doutrina espírita traz anos depois, né? Quando se pergunta sobre os atributos dessa divindade, que apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, se podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições, e dizem para nós espíritos que só de algumas, quer dizer, só uma parte. Faça ideia, né? Porque Deus é eterno. No nosso ponto de vista, assim, porque a gente acha que tudo tem que acabar uma hora.
Mas sabei que há coisas que estão acima da linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm absolutamente como exprimir. Então, quando a gente estuda essas questões, por exemplo, da tríade 4, 3 coisas Deus não pode deixar de ser o que do bem perfeito. Quer dizer, o ser em si. Ele é o bem. O que deve querer o bem perfeito. Quer dizer, o querer. E o que deve realizar o bem perfeito, o fazer. Quer dizer, aquilo que a gente aprende. Ser, querer e fazer. A gente tem que ver o ser o bem. Buscar o bem dentro de nós. Querer isso, ter vontade. E fazer. Não adianta só, eu sou bom, mas ando cansado, tanta maldade, tanta injustiça, que eu já estou, não é bom. Ou então, eu quero, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro para fazer a caridade, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então você não quer. E quem quer, faz. Quem quer, corre atrás. Quem sou eu para fazer um estudo desse? Você pega assim de uma hora para outra. Talvez não possa de uma hora para outra, mas possa se preparar para fazê-lo. Não é uma indireta, não. Hermes, Teteca, outros por aí. Né? Nós temos que lembrar, como está lá no Evangelho, que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses. Então, o que ele nos diz é: essa é a lei de todos os tempos e de todos os países. Não cobiçar a casa do outro, não desejar a mulher do outro, não falar mentiras, não testemunhar errado, não roubar, não cometer adultério nem pensamento, não matar, honrar a família, honrar o pai e a mãe, honrar o mais velho, honrar o seu próximo, lembrar de santificar o sábado. Quer dizer, não é santificar o sábado e não trabalhar, é de ter o horário para o Senhor, para si lembrar do Senhor, é saber dividir o seu tempo. E não é ficar cheio de medalhas, pactos, medalhinhas, imagens, ou então rotinas de dogmas. Não. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas não de um Deus terrível. Deus é um Deus Pai. E a gente aprende e vê aqui, né, no item 13 do livro dos Espíritos, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos. E eles dizem que temos uma ideia pálida. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Né, Hermes? É verdade. Hermes está dizendo aqui: não desejar a mulher do outro deve ser mudado para não desejar o cônjuge do outro. Naquela época a mulher nem podia quase nada, né? Mas hoje um cônjuge não é só o homem querendo a mulher querendo o homem. A gente está vivendo a vida só da matéria, do momento, das sensações e das paixões. Não estamos tendo nosso, vamos chamar, sábado de reflexão, que não é um sábado, nem um domingo
de ir à igreja e só naquele dia testemunhar a Deus. A gente tem que ser, querer e fazer. Né? Isso é que é a tríade importante. Ser bom, querer ser bom e fazer o bem. Que ser bom nós somos. Fomos criados para o bem. A gente vê na hora das catástrofes. Todo mundo quer ajudar, sai correndo, faz de um jeito ou de outro. Que nós temos o bem dentro de nós. Quando diz aqui Deus em ordenação, mas existem vários espíritos elevados, mensageiros dele. Jesus é um deles. E nós podemos ser de alguém. Todo poderoso, porque ele é o único. E soberanamente justo e bom, é importante que a gente veja que a sabedoria das leis revela nas menores coisas como nas maiores. Não roubar uma uva lá no mercado para dizer que está provando, ao invés de pegar as que estão caídas, que ninguém quer, ainda arranca do cacho, aquele que vai e rouba a esperança do outro, brincando com os sentimentos, ou que rouba a casa de alguém. Não é não? Então nós temos que ver nesse sentido. Adaptar as nossas realidades. Porque a ideia de Deus é única. Na tríade 5, 3 garantias de que Deus faz e fará. Seu poder infinito, sua sabedoria infinita, seu amor infinito. Acabamos de ver isso aqui também, no soberanamente justo e bom. Por isso que ele é soberano, mas é justo primeiro. Então ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele dá oportunidade. Entretanto, eles creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano, que a gente lê isso mais claramente na Gênesis, que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela depuração do espírito, mas que sem o conhecimento dos atributos de Deus seria impossível compreender a própria obra da criação, e que essa suprema soberana inteligência, que a nossa inteligência é limitada, mas se a puséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente. E quando a gente vê lá no capítulo 2 da Gênesis, né, quando fala de Deus que é onipotente, desse fato, desses atributos, e Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser, porque então o ser que ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso que é preciso que ele seja infinito em todas as coisas, e que Deus é a suprema inteligência, né, a base de tudo, né, que repousa tudo, e que a providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas, e que ele está, né, de uma forma de castigo. Mas eu não abro página nenhuma. O que está havendo, gente? Está com pique? Espera aí.
Vem agora. Mudei o microfone de lugar. Vamos então ver a número. Como a gente vê esses 3 fins principais da obra de Deus como Criador. De todas as coisas, né, que é diminuir o mal, reforçar o bem, esclarecer toda a diferença. E aí o que nós podemos ver, né? Nessa tríade 5 e 6. Na tríade 5 e 6. E quais são? Diminuir o mal. Então nós temos que fazer o bem. Temos que nos automodificarmos. Isso a doutrina diz para nós o tempo inteiro. O bem, reforçar e esclarecer a lei divina. Está lá no Livro dos Espíritos, na 629 do Livro dos Espíritos. Isso é a própria lei divina. Tomara que melhore o clique. Vamos lá. O que definimos de moral? A moral é a regra para bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E isso está lá. 3 fins principais da obra de Deus. O que deve e o que não deve ser feito. É a própria moral. E como a gente sabe distinguir uma coisa da outra? O bem é tudo que é conforme a lei. E o mal se afasta dela. Mas como a gente distingue isso na gente? Como? Está na 631 do Livro dos Espíritos. Quando crê em Deus e quer saber, quer dizer, estuda, busca, Deus dá inteligência a nós todos para discernir. Fechando, né? Tudo isso. Vamos fechar. Muito obrigado, mano. Isso mesmo. 631. Vamos fechando essas tríades todas. E aí a gente vai vendo que só está com outro nome. Mas tudo bonitinho lá. Tudo bonitinho. Tá dando para ouvir ou tá de complicado? Ainda tá com pique? A gravação vai ficar engraçada, hein? Ou melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Conectado, eu estou no ar-condicionado. Isso tudo a gente já conhece. É tecnologia.
Vamos gaguejando, né, conectada? Mas o importante é que mesmo que fique ruim a gravação, que as pessoas tenham esse estudo para fazer uma reflexão, não é? E que a gente lembre, né? O homem traz na consciência a lei de Deus. E ela precisa ainda ser revelada, porque a gente é como se esquecesse, desprezasse. E na 626 fala uma coisa do Livro dos Espíritos muito legal. Quer dizer, até parece que é só essa, né? Mas não. Essa para mim aqui, tem tudo a ver com essa tríade 5 e 6. As leis divinas e naturais só foram reveladas ao homem por Jesus, e antes dele só se teve conhecimento delas por intuição? Não, dissemos que elas estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam, portanto, compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Então a gente vai vendo aí essa questão dos druidas, e essa visão é muito, muito, muito normal. Através de seus ensinos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis investigá-las. É por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos por homens de bem, e é também por isso que elas se encontram que delas se encontram elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Sim, Sócrates é pouco, Druida vai muito mais além, não é verdade? E 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder: o que há de mais vantajoso, o que há de mais necessário, o que há de mais belo para cada coisa. Olha que interessante, hein? Alguém quer falar aí, escrever um pouco sobre isso? Deus não deixa de dar isso, de conceder o que há de mais vantajoso. Ai, meu carro, minha não sei o quê, né? Não. E aí a gente acha que e faz um montão de loucura atrás disso. Deus me deu uma casa que eu vou fazer isso. Deus, eu ganho na loto que eu vou fazer aquilo. Não. O que há de mais necessário? Eu preciso disso. Depois eu vou estudar a doutrina espírita. Depois eu vou para a igreja. Depois eu vou para não sei onde. O que há de mais belo para cada coisa? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer malhar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ser bonito, tenho que gastar dinheiro nisso, tenho que fazer aquilo. E aí? Pois é, né, conectada? Não dá para barganhar com Deus. É pacto nesse sentido, não dá. É o que a gente estudou sábado no Livro dos Espíritos, no Leon Denis. Pactos. Que pactos? Com quem pactuamos? O que queremos compactuar? Que pena. Alguém sabe me dizer? O que lembra a vocês isso? O mais vantajoso, o mais necessário, o mais belo, dentro da doutrina espírita? Hein? Ninguém lembra? Livro dos Espíritos. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Não. Isso, tendo egoísmo, a gente não tem o mais, mas esse mais aqui é que Deus concede. Então, se Ele me concedeu uma família complicada, é a maior vantagem que eu tenho, é o necessário para mim, é o mais belo que eu podia ter. Mas eu sou egoísta, eu quero o melhor. Entendeu a ideia, ô Luiz? Vou ler de novo. 3 coisas que Deus não pode deixar de conceder. O que há de mais vantajoso. O que há de mais necessário, o que há de mais belo para cada coisa. E o que é isso?
O homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na terra. Mas o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Tudo bem. Mas essa felicidade que ele pode ter na terra, que diz aqui o quanto mais ele puder, qual é? Aí está na 922 do Livro dos Espíritos. Com relação à vida material é a posse do necessário. E com relação à vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o mais vantajoso para nós, o que será? Eu, por exemplo, vou confessar para vocês que tem, pelo menos encarnados aqui, só temos 7. Já tivemos 10, né? Mas desencarnado pode ter uma pleiade. Mas vai lá, eles já sabem mesmo, então eu não vou contar nenhuma novidade para os desencarnados. Se eu fosse menos gordinha, se eu fosse a vida inteira, né? Sempre fui gordinha, mas fui aquela gordinha que era, né? Bem vista, aquela coisa. Se eu tivesse mais beleza, gente, ia perder mais uma encarnação. No mundo que Deus me deu da sensualidade, que ela existe mesmo, eu desse jeito. Também não sou de se jogar fora. Né? Pois é. Se eu tivesse a vantagem de ter mais dinheiro, gente, eu não estaria vindo correndo como eu vim para casa com medo da companheira não chegar e vocês não terem essa aula, não. Sabia? Eu não vou, não. Eu estaria bem no shopping, gastando, ó. E se eu tivesse o que é de mais necessário, Deus me concedeu. Se isso mais necessário eu visse como essas vantagens de poder, beleza, dinheiro, eu já teria perdido essa encarnação de novo. Então, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui do outro. Mas há uma medida comum. Posse do necessário. Necessário para ter o quê? Saúde, física, mental. Necessário para estudar, para ter o conhecimento. Mínimo necessário para ter uma profissão, um emprego, uma casa para morar, horas de lazer, né? Mas se eu tenho várias vidas e várias dificuldades, às vezes até nem ter isso. Para aprender a humildade do pedir. Mas o posse do necessário não é ter 3 televisões, não sei quantos celulares. Hoje eu vi um rapaz com 2 celulares, um na mão na outra. Ele falava num, falava no outro. Eu digo, gente, que doideira. Mas deve ser um do trabalho e um particular. Tudo bem, pensei eu. Mas aí eu ia dizer para o particular, olha, agora eu estou trabalhando, é importante? Não é não? Hoje no Rio de Janeiro ter um ar-condicionado é necessário. Botar um ar-condicionado no Leão Denis é super necessário. No centro espírita. Por causa do calor de mais de 40 graus. Então existem variações, mas a consciência está tranquila? A consciência está tranquila? Eu tenho fé no futuro? Dá acima. Então é isso que nós temos que pensar. E o que é supérfluo para um, para outro não é necessário?
Sim, conforme vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos equívocos. Ridículo, está lá no 923 do Livro dos Espíritos. Aqui o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Então é importante que a gente tenha isso claro para entender essas tríades. Senão, eu vou me comparar com o vizinho. E na tríade 8, 3 forças da existência. Não poder ser de outro modo, que completa isso que a gente estudou. Não ser necessariamente outro e não poder ser melhor pela concepção. Nisto está a perfeição de todas as coisas. Vamos ver isso aí. Três coisas não poder ser de outro modo. Deus é Deus mesmo. E as coisas não podem ser de outro jeito. A gente já viu aqui na Gênesis que as coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. E uma pessoa que se encontra no fundo de um vale, envolto por denso nevoeiro, não consegue ver o sol. Então, nós, muitas vezes, não temos poder para analisar, mas precisava acontecer tudo isso na região aqui no Rio de Janeiro. Para quê? Não pode ser de outro modo. Infelizmente, tinha que ser por um flagelo de transformação. Mas, puxa vida, aqui diz, né? Nenhum homem pode ver Deus com os olhos carnais. O espírito não se depura com o passar do tempo. E as diversas encarnações são os alambiques em cujos fundos ele deixa, cada vez que reencarna, algumas impurezas. Está na 35 da Gênesis. Então, está aqui na tríade 8. Não ser a existência necessariamente de outra forma. Só pode ser dessa. Para cada um, por causa do passado, do livre-arbítrio, das escolhas, das necessidades de perfeição, de chegar à perfeição. E não pode ser concebido de outra forma. Por quê? Está aqui. Assim acontece com a alma. Nós, né? Nós precisamos passar por experiências, porque só passando por elas é que aprendemos. Então a própria humanidade vem passando por tantos profetas, por tantas ideias, por tantos períodos, e nós, porque Deus nos favorece de várias formas, e como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e é importante que a gente pense no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque há causas anteriores dessas aflições. Não podemos esquecer. Há uma causa anterior. Na tríade 9, 3 coisas prevalecerão necessariamente. Olha aí, o supremo poder. Oba, então quem manda é que está com tudo. Não. Que poder é esse? Conquistado. Né? Elevação moral. Então Deus é o Criador que tem elevação moral para isso. Há uma vinculação com a nossa vamos dizer assim, com humildade, mas com moralização. A suprema inteligência, nós já vimos no Livro dos Espíritos, né? E o supremo amor.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou soberanamente justo, mas sou bom. A lei é de justiça, amor e caridade. E lá no Evangelho a gente aprende essa lei do amor, né? Que o homem primeiro traz como instintos, depois ele aprimora em sentimentos e um dia ele aprende a amar. E não é amar como está lá em Depois da Morte, está lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, é o amor à humanidade, o amor incondicional. Isso é a lei de evolução. E Deus é todo esse poder. As três grandezas de Deus: vida perfeita, ciência perfeita e poder perfeito. Quer dizer, Deus, espírito, matéria, mas Deus é a experiência perfeita, traz a sabedoria perfeita, e o moralizar como moral e como conhecimento. Quer dizer, são as duas asas da inteligência e da questão moral, que leva à sabedoria e daí dá o poder. Lá no Grande Enigma, quando a gente estuda sobre Deus e o universo, e que o universo é apenas... e que o homem pensador, né, fala sobre várias questões e que se a própria inteligência existente no homem encontra-se no universo, então essa inteligência se manifesta por leis, e se o homem não faz coisas do universo, no universo, e que essa força que gera o movimento também tem uma lei, só pode ter alguém além de nós, né? Que é o Criador de tudo isso. Deus é manifestado no próprio universo, diz Leon Denis. E essa vontade que dirige o universo se disfarça a todos os olhares. As coisas estão dispostas de maneira de que ninguém é obrigado a lhes dar crédito. Se a ordem e a harmonia do cosmos não basta para convencer o homem, ele é livre de conjecturar, nada constante o cético para ir a Deus. E o mesmo acontece das coisas morais. Que nós sabemos do universo, gente? A gente está aprendendo coisas agora. E os mundos celestes nos aparecem de repente, sem véus. Nós ficaríamos aturdidos. Tudo revela e manifesta, no entanto, a presença de um Criador. Tudo que vive e respira é mensagem de Deus, diz Leon Denis. Deus está assim em cada um de nós. Essa linda, essa fala de Leon Denis no final do capítulo 1 da primeira parte do Grande Enigma. E dá para terminar exatamente o capítulo 11, ou a tríade 11, com isso. 3 causas originais dos seres vivos: o amor divino, aqui, de acordo com a vontade, de acordo com a suprema inteligência, o amor divino de acordo com a suprema inteligência, a sabedoria suprema pelo conhecimento perfeito de todos os meios, e o poder divino de acordo com a vontade, o amor e a sabedoria de Deus. Então Deus é o poder, né? E aí estão as 11 primeiras tríades dos druidas, que era o estudo da noite de hoje. A gente termina e continua semana que vem falando dos 3 círculos, que vão trazer outras tríades, e depois do círculo de Abred, que traz as tríades finais, que vai chegar lá na escala espírita, no Livro dos Espíritos, lendo de Leon Denis sobre Deus. Deus está assim em cada um de nós, no tempo vivo da consciência. É aquele lugar, o lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha.
E aí diz Leon Denis, homens, aprendei a emergir em vós, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido. E esse poder escondido em vós. Que a gente aprenda, então, pouco a pouco, a se engrandecer em nós mesmos, não no egoísmo, mas sim nas possibilidades de melhora íntima.